Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. A já famosa fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril, teve eco no Brasil e no exterior. As críticas ao ministro foram contundentes, mas não são novas ou inesperadas para o governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem uma explicação para os ataques sofridos por sua política ambiental. Nós sabemos que a nossa imagem não está muito boa aí fora por desinformação. Embora o presidente atribua à desinformação a imagem ruim que o Brasil tem conquistado nos outros países, gestores de fundos de investimento, que administram recursos da ordem de 4,1 trilhões de dólares, usam as suas próprias ferramentas para identificar riscos concretos provocados pelas ações federais relacionadas ao meio ambiente, e dados científicos para aferir, por exemplo, que em abril de 2020 foi registrado na Amazônia o maior desmatamento para o mês dos últimos 10 anos. O sistema de monitoramento do Amazon registrou 529 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em abril. A área destruída é maior que a da cidade de Porto Alegre, um aumento de 171% em relação a abril do ano passado. Ao todo, 29 investidores institucionais de diferentes países assinaram na última segunda-feira uma carta aberta para 8 embaixadas brasileiras, citando o que chamam de desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos. Alertam que a questão ambiental pode aumentar o risco para investimentos no país, já abalado pela pandemia, com impacto tanto no setor público quanto no privado. Nesse contexto, qual é a real ameaça criada por essa pressão de investidores internacionais? Quais são os pontos mais importantes para não prejudicar os negócios no Brasil? Como o governo reage à pauta apresentada por esses gestores de fundos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o repórter Renan Sete e com o pesquisador Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Fique com a gente. Renan Sete, para a gente começar, qual é o perfil desses investidores que fizeram essa carta aberta com críticas duras e também com alertas à política ambiental brasileira? A gente tem até agora, são mais de 30 investidores institucionais, né? A maioria deles são gestoras, fundos de pensão, fundos soberanos da Europa, baseados na Europa, mas tem também algumas casas americanas e, inclusive, uma gestora japonesa grande e uma pequena gestora brasileira. E são fundos que gerem um total de mais de 4 trilhões de dólares, né? Isso dá mais de 20 trilhões de reais em ativos pelo mundo. Então, é uma turma com um portfólio de investimento muito relevante e daí a importância desse movimento deles, né, ao longo dessa semana. O que significa esses investimentos? O quanto que isso pode, eventualmente, na prática, preocupar o Brasil? Então, esses investidores, até num passado recente, eles já tomaram iniciativas semelhantes, só que até então o foco deles era muito mais sobre as empresas. O que eles faziam? Eles emitiam cartas abertas diretamente a empresas brasileiras, sobretudo aquelas de pecuária, aquelas do agronegócio que são mais expostas ao desmatamento, pressionando essas empresas a tomarem uma posição mais firme em suas cadeias de suprimento, em seu contato com o governo. Agora a diferença é que eles estão pedindo reuniões com diplomatas brasileiros, né? Eles estão exercendo uma pressão mais forte sobre o governo brasileiro diretamente. O que isso pode levar? Isso pode levar primeiro a uma negociação sobre a postura do governo brasileiro diante do desmatamento, que a gente sabe que até agora foi bastante permissiva, né? O Ministério Público Federal entrou com uma ação cobrando fiscalização do IBAMA e da FUNAI contra o garimpo ilegal em terras indígenas do sudoeste do Pará. Há denúncias de aliciamento de lideranças indígenas para favorecer as ações criminosas. Esse é o ponto 1. O ponto 2, que eu acho que é até mais relevante, colocar esse assunto em pauta num nível global de forma muito mais expressa e, da mesma forma, pressionar ainda mais as companhias
que estão expostas a esse risco, e aí sim isso pode levar o governo brasileiro a tomar uma atitude mais significativa. Porque a gente sabe que um fundo norueguês ou um fundo japonês tem uma capacidade limitada de pressionar o governo brasileiro alguma coisa. Agora, quando a gente está falando de uma empresa como a Vale, como a Petrobras, como a Eletrobras, como a JBS, eu acho que o governo brasileiro, a equipe do Paulo Guedes é muito mais sensível a isso. E do ponto de vista prático, esses investidores, como eles têm uma carteira muito relevante, quando eles começam a parar de comprar ativos brasileiros, quando eles começam a banir empresas e até títulos soberanos da nossa dívida, indiretamente eles estão elevando o custo de captação. Fica mais caro para as empresas obterem dinheiro, obterem recursos junto ao mercado, quando muitos dos investidores não estão comprando seus papéis. Isso acontece também com o governo brasileiro. Fica mais caro para o governo brasileiro financiar a sua dívida quando o rol de investidores dispostos a comprar os seus papéis é menor. Então, diretamente e indiretamente, eles exercem uma pressão de relações públicas e também sobre o custo de captação. Então, fica mais caro para todos esses entes se financiarem. Então, são esses dois tipos de pressão que existem. Você mencionou grandes empresas brasileiras, como a Vale, como a JBS. Agora, como é que é essa pressão política que é exercida por meio de uma carta e também de pedidos de encontros com diplomatas brasileiros? Como é que isso pode se reverter nessas consequências que você menciona? A gente já teve nos últimos meses alguns movimentos práticos disso, né? A Vale, a Eletrobras, a JBS são empresas que já foram banidas de algumas carteiras desses investidores. O que esses investidores alegam é o seguinte: o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos nossos clientes. E a maioria desses clientes, hoje em dia, tem estipulado que eles não querem os recursos da sua aposentadoria, do seu fundo soberano, associado ao risco reputacional e ambiental que investir numa empresa que possa estar ligada à cadeia de suprimento com desmatamento, com a destruição da Amazônia e do Cerrado, eles não querem os seus recursos associados a isso. Então, isso já aconteceu do ponto de vista prático em alguns casos específicos. Assim como o título de dívida brasileiro, que é o mecanismo pelo qual o governo brasileiro se financia a sua dívida, também já foi alvo da ação de um fundo desse. Um desses fundos decidiu interromper a compra de novos títulos. O que pode acontecer a partir de agora é isso se dar de maneira mais intensa. Mais empresas brasileiras serem banidas das carteiras, ou seja, esses fundos venderem essas ações e, consequentemente, reduzir o valor dessas companhias na Bolsa, ou também eles fazerem isso com os títulos de dívida brasileiro, começarem a vender em massa os títulos brasileiros, gerando uma pressão maior sobre os juros que o Brasil paga para se financiar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anulou um despacho de abril que, na prática, anistiava infrações ambientais e regularizava invasões à Mata Atlântica até 2008. É possível afirmar ou presumir em que momento que a pressão política diplomática pode se transformar em ação prática a partir desses fundos trilionários que a gente está mencionando? Então, Maltic, é difícil saber isso ainda porque essas negociações estão começando, né? Como eu falei, já teve alguns indicativos práticos em alguns casos específicos. Eu fiz uma reportagem na revista Época no fim de semana passado que me surpreendeu a forma como eles se posicionaram de maneira direta sobre isso, né? Isso não era comum no passado. No passado, quando a imprensa brasileira procurava esses fundos para saber sobre essa situação, a posição deles era sempre meio em cima do muro, nunca era direta. E dessa vez houve uma mudança muito clara no posicionamento deles em relação a isso. Eles estão, de fato, querendo que algo mude, eles estão, de fato, dispostos a tomar uma decisão direta quanto a isso. A partir do que está nesse documento, nessa carta aberta, o que a gente poderia dizer que para eles é prioridade, que se o governo fizesse nesse momento, ou recuasse nesse momento, a nossa situação, a nossa imagem poderia ser beneficiada?
Tem coisas mais etéreas, digamos assim, não tão precisas, como a postura do ministro do Meio Ambiente. Eles fazem referência àquele comentário sobre passar a boiada que o ministro Salles fez naquela reunião ministerial. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E tem algumas coisas bem práticas no documento, como, por exemplo, o chamado PL da grilagem, né, que está tramitando no Congresso. Esse PL, que os ambientalistas também estão acompanhando com muita preocupação, esse PL de regularização fundiária, ele já tinha sido alvo de uma carta de alguns varejistas de grande porte, sobretudo britânicos, alguns meses, que enviaram uma carta para o Congresso, para vários parlamentares, chamando a atenção para os riscos associados a esse PL. E isso também está na carta dos investidores desta semana. Outra coisa que eles citam, obviamente, é o aumento do desmatamento que já está acontecendo na Amazônia, isso eles citam diretamente, e também a exploração mineral nas terras, nas reservas indígenas, assim como o respeito aos povos indígenas. Esses são pontos diretamente mencionados nessa carta. Renan Sete, repórter de economia, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Muito obrigado, Maltic. Professor Raoni Rajão, esses investidores estrangeiros, esses gestores de fundos trilionários, estão de olho em 3 aspectos muito sensíveis da nossa política ambiental. Primeiro, esse projeto de lei de regulamentação fundiária, chamado de projeto da grilagem, a questão do próprio desmatamento e o avanço dele nas áreas de floresta e a exploração de terra indígena. Nesses 3 aspectos, a gente consegue perceber algum tipo de recuo em relação àquela política que foi implementada a partir de 2019? Bem, é difícil observar isso, né, de maneira concreta. O que a gente tem, né, é uma tentativa do governo de dar novo fôlego à questão da proteção ambiental a partir da criação do Conselho da Amazônia, né, com o vice-presidente General Mourão tomando, né, a frente, mas ao mesmo tempo e à frente no sentido de gerar uma articulação entre diferentes órgãos, né. Mas é uma missão, de certa forma, muito difícil, visto que a administração do IBAMA continua submetida ao próprio ministro Ricardo Salles, e a gente vê uma continuidade dessas ações anteriores, né? Então, de certa forma, é difícil você articular as peças se os elementos individuais não estão colaborando para poder gerar o todo. É por isso que a gente está acompanhando com muita preocupação, agora em 2019, né, já 2020, com o aumento constante do desmatamento, inclusive com resultados mais altos do que no ano passado, que já foi um ano com desmatamento muito alto, né, enquanto as ações do IBAMA estão diminuindo em vez de serem potencializadas, né, então isso é preocupante. O governo exonerou 2 dos principais responsáveis por operações do IBAMA contra garimpeiros e contra madeireiros ilegais na Amazônia. Professor, nesse momento, qual é a disposição desses investidores internacionais de efetivamente punir o Brasil, sair do campo diplomático e passar a ações efetivas? Olha, esse é um risco muito concreto, né? E principalmente porque nós estamos passando um momento onde as principais empresas que são empacotadoras e exportadoras de carne do país, né? Que é a JBS, a Marfrig, elas estão com boa parte das ações ainda na mão do governo, através do BNDES, e o BNDES precisa vender essas ações. Então, se esses fundos que detêm parte dessas ações desinvestem e colocam à disposição essas ações do mercado, o preço da ação, até por uma questão de lei de demanda e oferta, vai cair drasticamente. E não só, né? A partir do momento que um grupo tão poderoso sinaliza para o resto do mundo que, olha, o Brasil não é um país confiável para se investir, a tendência é que haja uma corrida de saída de capital do país, né? E inclusive agravando a crise, como a queda do Bovespa e uma série de outras consequências negativas também, desinvestimento, né? E também perda de capital dessas empresas, que algumas delas podem inclusive ir à falência, né? São riscos bastante concretos, não devem ser relevados. O quanto que a presença do vice-presidente Hamilton Mourão agora nas negociações e nos debates sobre a política pública de meio ambiente pode alterar, seja para melhor ou pior, o que tem sido feito?
Olha, um dos pontos importantes, né, inclusive vendo os posicionamentos públicos dele ao lado do próprio Ricardo Salles, é que pelo menos que a gente já começou a entrar numa mudança de discurso e no reconhecimento que existe um problema. Nosso objetivo é também levar as queimadas no segundo semestre ao mínimo, né, aceitável, para que deixemos muito claro para o restante do Brasil e para o mundo o nosso compromisso com a preservação da Amazônia. Se formos comparando com, por exemplo, a situação no ano passado, principalmente no início do ano passado, durante a crise, desmatamento ou não existia, ou era um não problema, ou era uma conspiração de pessoas feitas no exterior, etc., né? Inclusive com uma tendência do ministro Ricardo Salles até de falar em verdades em público, né? Agora, de certa forma, pelo menos a gente tem ali uma visão clara que o desmatamento é um problema com consequências ambientais, né, e que inclusive com aumento de investimentos para poder combater o desmatamento no âmbito da GLO. Agora, o que resta aí em termos de dúvida e que é a grande preocupação é como você vai articular, né, um combate ao desmatamento sem a colaboração do IBAMA e sem a colaboração do próprio Ministério do Meio Ambiente de maneira efetiva, né, porque o que a gente vê sistematicamente acontecendo no Ministério e também no IBAMA é a substituição de pessoas experientes, de fiscais, analistas, que sabem como combater o desmatamento, por pessoas que são muitas vezes policiais, militares aposentados de São Paulo, sem experiência no tema, que são alçados ali, né, e aí depois até por desconhecimento mesmo do assunto, não consegue avançar na agenda, né? Então como esperar disso um resultado muito positivo, né? Então existe aí, de certa forma, ainda uma dúvida grande, principalmente por causa de um dos pneus do carro estar furado, né? E isso torna mais difícil a missão aí do Conselho da Amazônia do General Mourão. Professor, e quando o presidente fala que o mundo está mal informado sobre o que acontece na política ambiental brasileira? O senhor que tem contato direto com pessoas ligadas ao tema no planeta inteiro, eles são realmente mal informados? Eles têm meios para se informar adequadamente sobre o que acontece no Brasil? O que o mundo inteiro está vendo, inclusive a partir de dados oficiais do próprio Brasil, né, e tem outros meios também, outros sistemas independentes que confirmam esse resultado, é que o Brasil é o país que mais desmata florestas tropicais no mundo, né, e com consequências que são muito, muito drásticas para o Brasil. Nós já estamos vendo uma diminuição, por exemplo, da estação chuvosa na região da Amazônia, que está prejudicando a agricultura, além das mudanças, né, climáticas, né, que são pioradas a partir do desmatamento, né, e além da questão reputacional, né, porque o que acontece é que o Brasil tem que se entender, e o próprio governo tem que compreender, que existe uma marca Brasil. Quando uma empresa faz um investimento no Brasil, compra um produto, ele está também comprando algo que ele vai colocar na prateleira do produto dele e o comprador, né, o consumidor final, na Alemanha, nos Estados Unidos e cada vez mais na China, ele vai estar também olhando essa marca Brasil e vai estar decidindo se ele quer se vincular ou não, né? E aí o ponto o Brasil está fazendo um bom trabalho em termos de tomar cuidado com a própria marca, com a própria imagem, né? Infelizmente, do ponto de vista ambiental, não. Chegou a conta do Ano do Fogo. Em 2019, os olhos do mundo inteiro se voltaram para as queimadas no Brasil, principalmente na Amazônia. Um relatório inédito mostra que 99% desse desmatamento foram ilegais. Para a gente encerrar, professor, a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, o próprio embaixador Nestor Foster, em entrevista ao Globo, diz que existe um trabalho bastante intenso que tem sido feito pela diplomacia para mostrar que o Brasil não é isso que acaba aparecendo no exterior. Para que esse discurso, para que esses argumentos tenham solidez, cheguem onde é preciso, o que na prática o Brasil precisaria fazer no atual governo? Olha, o Brasil, por ser, de certa forma, casa da maior floresta tropical do mundo, né, e que ainda está 80% conservada, né? Claro que dentro desses 80% tem bastante degradação, mas no geral ela está, né, ali, né, e é uma riqueza muito grande, né, e é de certa forma, um asset, né, um capital natural, né, é muito importante para o Brasil até na sua relação com o mundo. Se o Brasil consegue diminuir drasticamente o desmatamento, aí esse aspecto ruim da perda rápida
da riqueza vai ser diminuído, e o que vai ficar, que de certa forma vai ser enfatizado, é o fato que a maior floresta tropical do mundo está no Brasil. O Brasil está cuidando bem dessa área, né? Então, de certa forma, se de um lado o Brasil hoje ele está, de certa forma, nos rankings, né, com uma pior gestão ambiental por estar perdendo muito rapidamente essa riqueza, a partir do momento que ele para de perder essa riqueza, fica muito claro a importância, né, desse capital natural que está colocado aqui no Brasil e a importância disso para o mundo, né? Ou seja, o Brasil prestando um serviço ambiental para o planeta. Então, eu acho que, assim, que se de um lado é muito negativo a situação atual, o Brasil ele tem condições, sim, de se tornar, aí sim, na prática e de verdade, o país com o agronegócio mais sustentável do mundo. Mas, atualmente, isso é uma potencialidade, isso não é atualidade. E é só através de muito trabalho que a gente vai conseguir transformar o que é o potencial em algo que existe na realidade. Professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!